Eu sou a Maila Fernandes e esse é o Pode Falar Mais Cast. E hoje nós vamos falar sobre aquela pessoa, sabe, que todo mundo admira, que todo mundo acha foda, mas que ninguém pergunta se tá bem. É a síndrome da pessoa forte. Não é um diagnóstico clínico, longe de mim fazer uma coisa dessa, mas é uma realidade emocional muito presente. E para falar sobre esse assunto aqui comigo, eu trouxe ela, que é modelo, taróloga e veterinária, Mariana Giampa. E ela, que é minha prima, quase irmã e bióloga, Micaela Fernandes Sena. Oi, meninas! Como vocês estão hoje? Vocês estão bem? Oi, Maila, tudo bem? Graças a Deus, tudo aqui, firme e forte. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá, é a primeira vez que eu tô fazendo um podcast, então tô bem animada com esse papo que vai sair aqui hoje, né? Esse tema, como a Maila falou, é um tema muito forte na minha vida, acredito que da Mari também, então acho que vai ser um bate-papo bem legal. Também é uma alegria receber vocês aqui e para falar desse assunto que eu acho que é um assunto que permeia bastante também a minha vida, assim como a de vocês, por isso que vocês são as coladas da vez, não é mesmo? Então, queria começar falando, quando que foi a última vez, hein, que vocês se sentiram, assim, perceberam que estavam exaustas, mas que mesmo assim aquela vozinha, sabe, interior ficava: "Não, eu vou dar conta, eu dou conta e tá tudo certo". Vocês conseguem lembrar? Ontem, Eu amo. ai, Maila, frequentemente. Eu acho que é uma questão. Hoje eu tô trabalhando bastante isso, na verdade, que eu tô dentro de um relacionamento que tá me ajudando muito, porque. Que por acaso, vou fazer um adendo, que por acaso é com meu irmão, Ah, porque esse episódio é familiar, tá, gente? É minha cunhada aqui também, esqueci de falar isso no início, mas eu falei: "Vai que ela não gosta, né". Mas que por acaso é o meu irmão. Exato, porque eu acho que isso é uma coisa que sempre foi recorrente na minha vida. Eu tenho muita dificuldade com algumas coisas e desde que eu entrei dentro do relacionamento, muitas vezes ele falava: "Pode pedir minha ajuda, fala comigo, conversa comigo", e mesmo ele falando, eu tenho Ainda assim, eu tenho dificuldade. Eu acho que é uma questão, não sei, eu acho que eu ainda tento identificar quando começou a surgir isso, porque desde pequena eu lembro que eu sempre quis me virar sozinha e muito difícil, assim, questão às vezes de eu conseguir pedir ajuda. Como eu tô hoje em dia tentando montar minha própria empresa, eu tenho que ter gente pra me ajudar, porque sim. vou fazer isso sozinha, né, então é uma questão que eu acho que eu tô trazendo, tô trabalhando, dividindo algumas tarefas, falando: "Não, eu não aguento sozinha, não consigo, sozinha não dá". E aí tô conseguindo migrar isso e dar umas tarefas pra algumas pessoas e trabalhar em conjunto, aprendendo a trabalhar em conjunto, né. Sim. No meu caso, eu acho que eu sempre, desde muito nova, sempre flertei muito por pessoas fortes e sempre quis ser forte. E aí eu acho que a vida me trouxe situações familiares, pessoais ali, com que eu falasse: "Não, eu preciso ser forte, não por mim, mas por outras pessoas". E sobre essa questão de eu sempre dou conta, como a Mari falou, né, a gente vive hoje num mundo que é tanta informação, é tanta gente falando coisa, a gente tem acesso a muita coisa, então parece que a gente tá sempre exausto ali de conteúdo, mas eu acho que a última vez que eu senti ali, de fato, que eu não daria conta, foi quando eu comecei a ter uma pressão alta ali, de vez em quando, então a saúde me, tipo, falou: "Opa, não é algo assim tão simples desse seu forte, né, você precisa de ajuda". Aí eu comecei a fazer terapia, a fazer esporte, então acho que esse foi, assim, o ápice da última vez que eu falei: "Meu Deus". Mas eu Uhum. tenho muito comigo esse negócio de gostar de desafios e falar: "Não, eu consigo". Acho que a gente cresceu numa época ali dos anos 90, no meu caso, que as mulheres eram incríveis, o máximo, então a gente cresceu, eu sempre cresci falando: "Não, eu quero aprender a resolver tudo", e esse mundo, assim, então eu é uma mistura de eu dou conta com eu sou o máximo ou eu sou péssima, porque eu não tô dando conta como eu queria. Então acho que esse tema pra mim é muito gigantesco, sabe, então, mas a última vez que eu falei, eu acho que eu talvez não dou tão conta assim, foi quando eu tive essa questão da pressão um pouco mais alta aí, que eu falei: "Meu Deus, opa, vamos com calma". Sim. Eu acho que uma coisa interessante que a Mica trouxe, né, que a Mimi trouxe, é essa coisa mesmo de
a gente ter vivido talvez uma realidade familiar onde as mulheres, no nosso caso aqui, né, as mulheres elas são muito protagonistas da nossa vida, assim. A gente por muita, né, por muito tempo nós tivemos figuras, a figura materna e mesmo a da minha avó, né, muito forte, onde elas sempre estiveram ali por nós, né. E muito, né, como muitos lares brasileiros, a gente sabe, né, que isso acontece, né, a figura, paterna ela é geralmente, né, muitas vezes, né, nos lares brasileiros, negligenciada, né, vamos dizer assim, né, para não dizer outra coisa. Então eu acho que isso também ajuda um pouco a construir esse lugar onde a gente precisa dar conta, a gente não precisa das outras pessoas, né. Isso aconteceu também um pouco também do que a Mari disse, nos no relacionamento, de eu nunca querer muito, ser a pessoa dependente ou, na verdade, eu sempre sou a pessoa que quero estar lá na frente, junto e compartilhando. Em alguns momentos, isso também de não querer mostrar fragilidade, eram coisas que empacavam muito relacionamentos de não irem pra frente, assim. Porque entender essa atmosfera que às vezes não é nem muito feminina, né, dentro da nossa sociedade como é colocada, né, como construção, não que não seja, mas não é colocada também porque, ai, sempre essa pessoa líder, essa pessoa que tá na frente, essa pessoa que vai fazer e acontecer, tão simples assim, né. E, enfim, e também aprender a saber aí a se colocar também nesse lugar, eu acho que é importante, né, de vulnerabilidade mesmo, de demonstrar o quanto era difícil pra mim demonstrar, falar sobre os meus problemas para as pessoas, é ainda. Eu não sou uma pessoa que leva problema para as outras pessoas, eu sou uma boa ouvinte, mas eu não sou muito, tanto é que, né, eu criei esse podcast pra isso, pra falar bastante dos meus problemas, pra desabafar sobre os meus problemas. Mas enfim, voltando pra pergunta, acho que a última vez que eu não dei conta muito foi o ano de 2025. O ano de 2025, eu já falei, reclamei bastante dele ano passado, né. Espero que ele fique guardado lá, mas assim, foi um momento que parece que muitas áreas não estavam tão legais. Então, né, a gente teve na minha família uma morte de uma pessoa muito querida, uma pessoa muito próxima. Eu tive problemas, assim, tipo assim, com finanças que fazia anos que eu não fazia, que não por conta minha, né, mas assim, coisas que nunca fazia anos que não aconteciam, e aí quando mexe com o financeiro, mexe com muitas coisas, né. Gente, é uma loucura. E aí 2025 foi uns momentos que eu ficava assim: "Gente, não tô dando conta de tudo, dessa demanda, das coisas dando errado, muitas coisas dando errado da minha cabeça, né, e tudo junto". Então chega um momento que você fala: "Caramba". E eu, né, eu sempre sou essa pessoa também que não sou muito de reclamar. E porque é muito essa sensação de não poder falhar, né. Vocês têm isso? Essa coisa de vocês já tiveram esse momento da vida que vocês entenderam que vocês não podiam falhar? Ou que a sociedade impõe muito, assim, pra vocês? Eu acho que em diversos momentos eu coloquei na minha cabeça que se eu falhasse ia vir uma cascata, sabe, tudo ia dando errado depois, então eu acho que sempre eu tenho esse pensamento de não posso falhar, mas teve um momento também de uma passagem familiar com minha mãe, né, que ela estava, ficou bem doente, a gente ia muito para o hospital e tinha a nossa avó, né, como você comentou, ela morava ali com a gente, e eu sempre fui uma pessoa também que sempre quis estudar muito e fazer muitas coisas ao mesmo tempo, então eu tive que lidar ali com a minha mãe doente no hospital, a nossa avó em casa, a escola que eu estudava que era integral, e eu ficava exausta, porque eu passava a noite no hospital e daí teria que ir pra escola ali no outro dia e seguir tudo normal, sabe. Só que o meu corpo também não foi aguentando, então, mas eu precisava ser forte por elas, então eu precisava ser forte pra cuidar da minha mãe, pra ela se sentir acolhida e protegida, porque a gente também é uma família muito pequena, né, então a Maila comentou sobre as mulheres serem protagonista e quando a minha protagonista, que no caso era a minha mãe ali, ficou mal, meu chão caiu, mas eu falei: "Não, eu preciso ser forte ali por ela". Então acho que esse também foi um momento muito importante pensando, né, que eu falei: "Não, eu não posso falhar agora". Eu sei que e eu sou muito da pessoa de: "Estou vivendo isso, mas isso é temporário, sabe, não vai ser algo pra frente". Então eu sempre coloco sagitariana, né, coloco essa positividade de que as coisas vão melhorar, então a gente aguenta Sim. mais um pouco, vamos pra cima. Então acho que esse período foi marcante, assim, pra mim.
eu vou voltar na questão que ela tinha comentado até da questão da saúde, né, eu acho que a gente pensa muito nessa parte de, né, não posso falhar, não dá pra baixar um pouco a guarda, e toda vez que eu passava por um processo que era muito difícil e relaxava, depois que eu relaxava eu ficava doente. Sim. Já sabia, era certeza, assim, que: "Nossa, deu tudo certo, passamos por esse ponto", pronto, eu já ficava ali uma semana ali de cama, porque o meu corpo não aguentava, eu chegava num limite de estresse muito grande. Então, eu acho que essa questão da saúde ela vem muito forte, porque acho que a gente aguenta mais do que deveria, e isso acaba estressando muito a gente, né. Então, pra mim é uma questão também acho que ano passado também acho que foi um ano muito difícil, porque também eu mudei de casa, então tive que aguentar tive que crescer. Fui obrigada a crescer, a gente acha que é simples, né, eu sempre tive o sonho de morar na minha própria casa e achei que era tranquilo. Não me Vem os desafios, né. muito. Não me programei, acho que quanto eu achei que eu estava pronta ali não. E aí conforme foram acontecendo algumas coisas, nossa, o estresse ali veio muito grande, final do ano, assim, pesadíssimo. Mas hoje, graças a Deus, passou por tudo isso, hoje eu já compreendo melhor as coisas e acho que é mais fácil, a gente vai se adaptando. Sim. E eu acho que pra mim a falha, eu acho que tá mais no lugar do trabalho, eu sou muito perfeccionista com o lance do trabalho, né. E também por eu ter escolhido uma profissão que ela é muito difícil de acontecer, né, por vários motivos, eu sempre me sinto nesse lugar de eu não posso falhar, ali no local da arte, né, do teatro, então eu tô sempre muito ligada. Isso já me rendeu muitas coisas, né, muitos também como vocês, assim, muitas coisas que refletiram a saúde, mas muito eu acho que o lugar onde eu mais penso que eu não posso falhar é nesse lugar do trabalho, né. Eu me preocupo sim, claro, com a minha família e em momentos que foram difíceis, com certeza, a gente, né, acaba também tendo essa pressão, mas, no trabalho é o lugar onde eu mais me sinto assim, sabe, não posso falhar de jeito nenhum. A gente se permite ali, ultrapassar alguns limites, a gente se permite, passar por algumas coisas que talvez a gente não passasse, né, em nome de poder construir essa vida que também nos anos 90, para quem nasceu, sabe que foi bem ali introduzido, né, para que a gente tivesse a vida perfeita Glamour, no trabalho. todo aquele glamour chique, aquelas mulheres empoderadas, mas Exatamente. eu concordo. Eu acho que no trabalho depois que veio, né, essa fase de trabalho, que eu terminei a faculdade, esse mundo novo, cheio de incertezas, inseguranças, Sim. o trabalho pra mim hoje também é um ponto que eu acho que eu acabo até exagerando um pouco nessa performance imaginária e perfeita que eu coloquei na minha cabeça que deveria ser, e às vezes eu esqueço que eu tô começando, que é algo novo. Eu mudei, né, A de área, né. áreas dentro da empresa, então tudo mudou, sabe. Eu tinha um escopo mais simples, fui para um escopo maior, então tudo é muito novo. E mesmo assim, né, essa ideia de eu consigo dar conta de tudo, eu já quero chegar lá fazendo tudo perfeito. Só que Exatamente. eu não sei nem o que é, imagine chegar perfeito. Então a gente Exato. eu fico assim: "Meu Deus, minha filha, você nem sabe como é, que você já tá querendo". Vamos ser mais pezinho no chão, né. Então acho que esse estilo de vida, de crescimento, de transformação de pessoa que eu sou e a rotina, né, que a gente cria na vida, por exemplo, o trabalho que a gente escolhe, tudo isso vai influenciando na gente se tornar essa pessoa que as outras pessoas acabam considerando mais forte, mas que às vezes eu olho pra mim e falo: "Gente, mas eu não sou isso do Exato. forte". E aí as pessoas falam: "Não, mas você mudou de estado, mudou de cidade, você já mudou tanto, você não tem medo?". Eu falo: "Tenho medo, mas eu também tenho medo de se eu ficasse fazendo a mesma coisa por muito tempo". É um pouco disso mesmo, né. É o que você falou agora, nossa, casa muito comigo, assim, quando acontece alguma coisa que saiu fora um pouco da linha do que eu estava esperando num trabalho, eu fico muito frustrada. Mas enfim, vocês acham que essa história de ser forte e de as pessoas terem essa leitura da gente,
Vocês acham que a gente acaba perdendo em algumas coisas? Tem a parte boa, que a gente vai falar daqui a pouco, né, mas qual que é a parte ruim? Fora aí a questão da saúde, que a gente já comentou também, né, vocês trouxeram muito bem, que reflete o corpo, se você não para, o corpo para, né, não tem jeito. O que vocês acham que a gente perde, sendo essas pessoas fortes? Eu acho que a gente vai voltar quando a gente é muito forte, a gente faz tudo muito sozinho. Então eu acho que a gente acaba Muito solitário o caminho, né? a gente acaba perdendo um pouco da conexão com as pessoas. Eu acho que é uma coisa que, pelo menos eu senti muita falta. Quando eu estava lá na frente, eu olhei pra trás, eu falei: "Gente, mas cadê?" Ex exatamente. E é uma questão que a gente não deixa eles entrarem. A gente não então Exato. eu acho que é um dos pontos principais pra mim, acho que foi isso. Você foi cirúrgica ali na palavra, Mari, de que exatamente a gente não deixa, né, as pessoas às vezes eu tô fazendo ai, tô programando uma viagem, programando uma coisa, e eu falei: "Meu Deus, eu não avisei ninguém sobre isso, e eu queria". E aí, do nada, eu conto pra minha mãe tal coisa, ela falou: "Mas por que que você não me contou isso, sabe? Eu poderia ter te ajudado a programar". E eu falo: "Cara, olha como eu tô me autossabotando, né". Às vezes eu sinto falta das pessoas que eu mesma não coloquei. Mas tô tratando na terapia faz 2 anos que eu faço terapia. Pra ver se eu venho tentando isso que a Mari comentou, da gente trazer mais pessoas pra gente não sentir sozinha nas decisões, porque tem momentos da vida que a gente precisa de fato tomar decisões sozinhas, mas a gente faz tanto isso que a gente acaba se autossabotando quando a gente tá num relacionamento, por exemplo. Como a Mari Sim. comentou, né, eu tô num relacionamento também que me ajuda muito, porque o Renato também é muito desenrolado de querer fazer as coisas, então eu falo assim, tem problemas e situações de casa que eu falo: "Eu não preciso resolver sozinha, calma minha filha, tá tudo bem". Aí eu tento incluindo ele nesses pontos, mas eu acho que essa solitude, a gente esse negócio de não incluir as outras pessoas é o mais triste, assim. Eu não sei se vocês passam por isso, mas eu gosto muito de uma frase que o JP fala, né, que o óbvio também precisa ser dito, né. E pra mim, às vezes, na minha cabeça, eu acho que até falo com as pessoas e até pergunto e às vezes eu fico até brava, às vezes eu falo: "Nossa, mas aquela pessoa podia me ajudar, podia fazer alguma coisa". E tá na minha cabeça isso, eu acho que falei, acho que tô pedindo ajuda e quando eu vou ver, na verdade, eu tô super fechada. E ele fala isso e eu falo: "Nossa, mas eu achei que eu tinha me comunicado com você". Então é um pouco isso também. Sim, acho que a gente entrou bem num tópico, que é essa solidão mesmo de fazer as coisas, essa solitude mesmo, de nos ver às vezes num momento de atribulação e até às vezes, mesmo a gente tendo pessoas que nos ajudaria, a gente não tem as ferramentas, parece, para chegar nessas pessoas, né. E às vezes é um pouco também por essa imagem autoconstruída que, ai, de ter que demonstrar que você vai precisar ajuda para aquilo, porque às vezes eu já me peguei nisso, né, de tipo assim: "Nossa, eu não tô pedindo ajuda, porque eu vou ter que demonstrar que eu não sei fazer, que eu não tô preparada o suficiente, ou que eu me estabanei aqui e deu errado", que é ruim também reconhecer às vezes, né. Mas é muito isso também, porque como, essa pessoa ela vai dar conta, muitas vezes as pessoas também elas não olham pra você de um jeito mais, de necessidade, de acolhimento mesmo, né. Então isso acontece na família, acontece com os meus amigos, eu sou a amiga que tá tudo certo, "Ah não, mas ela vai dar conta com certeza". Até eu lembro até uma vez que eu tive um episódio de chorar na frente de uns amigos, e o meu amigo falou assim: "Eu não sabia o que fazer", porque um amigo próximo, grande, de anos, porque eu nunca tinha te visto nesse momento. Eu não sabia como é que chegou nessa página, eu não sabia o que fazer. Diferente de outros amigos que já a gente tem uma amizade longa, um grupo de amigos, e quando eu me mostrei ali uma fragilidade, né, chorei e tal, que foi rápido, tá gente, foi umas lágrimas, já sequei, já não, bora bola pra cima. Eu lembro dessa frase, o quanto ficou marcante, né, ele falou assim: "Eu não sabia o que fazer, eu fiquei paralisada". E é uma coisa muito louca mesmo. E qual que é a parte boa, meninas, vocês acham da história? Qual que é a parte boa de sermos essas pessoas fortes? Qual que é o lado bom? Ser independente. A gente cresce muito nisso e a gente sabe fazer tudo. Se a gente precisar, a gente já sabe se virar. Pelo menos eu sinto isso, e esse é um dos principais problemas, né, mas a gente tá falando da parte boa. Eu sinto que cresce muito com isso,
São coisas que eu acho que eu me forcei, que eu nunca imaginaria que eu faria, coisas dentro até mesmo de casa, assim. Muitas vezes eu nem chamo alguém pra arrumar Sim, alguma coisa, porque hoje eu sei. Porque quando eu morava lá com meu pai, com minha mãe, muita coisa eu fazia também. Falava: "Não, eu vou me virar aqui, porque não tem ninguém em sim. casa, eu preciso disso", então eu ia lá e fazia. E eu trouxe isso pra minha vida. Então tem muitas coisas que hoje em dia eu sei fazer, que eu consigo administrar melhor, porque eu me coloquei numa posição de: "Não, eu vou fazer e eu não preciso de ninguém". Então, acho que muito disso também. No Sim, no meu caso, eu acho que é o não ligar muito, porque pelo que as outras pessoas acham ou pensam das coisas que eu tô fazendo, porque eu tudo que eu quero, assim, eu penso muito, então eu olho os prós e os contras e eu acabo sendo independente, como a Mari falou, né. Então, essa parte de não ligar muito, porque eu tô resolvida com as coisas que eu tô querendo fazer, o que eu tô querendo pensando, assim, então acho que me fez chegar em lugares que eu nunca imaginei, mas por tanto resolver problema, já saber mais ou menos os caminhos, né, isso vai facilitando quando você vai passando por algumas situações. Então, acho que essa independência é maravilhosa também e não ligar muito para o que os outros acham. É maravilhoso também. eu acho também que a gente acaba construindo uma resiliência mesmo, então se só depende da gente, só tem um jeito de continuar, se a gente erguer a cabeça e, né, e resistir, ser resiliente, trocar e mudar talvez o percurso, se como aconteceu com várias pessoas, por exemplo, da minha área, né, de pessoas que fazem o que eu estudei, enfim, não é fácil mesmo, e várias pessoas se calcularam a rota, o que também é muito bom, né, também é um estilo, é ótimo também, se foi bom ali pra pessoa. Mas pra mim eu vejo o quanto às vezes isso, né, foi excelente, né, esse lugar também, essa característica. Eu acho que existe essa coisa também da mulher forte, ter um lugarzinho do controle. Vocês acham que a gente tem um pouquinho disso também, de estar no controle das coisas? Eu acho que quando a gente já vem de uma classe social um pouco mais simples, eu sempre coloquei na minha vida que eu não podia errar muito, que talvez eu não ia ter muitas chances de novo, de ter essa oportunidade, pensando em trabalho, em cursos. Então eu sempre fui bastante controladora desde pequena, pode-se Sim, dizer assim. Eu sempre fui aquela pessoa que tinha o checkzinho ali no caderno de: "Ai, fiz essa tarefa, check", ou vai abrir tal curso, eu preciso saber a data, que eu não posso perder, então eu tenho que me preparar para isso. Então eu sou até para relacionamento também, né, agora nessa fase de ser bastante controladora, eu sofri um pouco no começo, né, quando a gente é muito controlador e vai morar com outra pessoa, não dá muito certo. Então eu tive que aprender a lidar com isso também, mas eu sou bastante controladora, mas tem o lado bom do controlador que a gente vai mapeando ali o que a gente quer, aprendendo a lidar com os erros, mas eu sou bastante. Eu acho que eu também. Eu acho que eu sempre fui por um lado muito preventivo, então eu sempre fazia as coisas muito no preventivo, e isso é um problema, porque às vezes quando acontece uma coisa que ai, é a vida, né, ela é muito fluida, então se alguma coisa saía do jeitinho diferente que eu tinha planejado, ou de repente acontece uma catástrofe, e aí eu não sabia lidar muito bem, porque eu falava: "Gente, não é possível, eu fiz certinho pra não acontecer nada errado", e acontece. Eu falei: "Mas o que que eu tô", e ainda botava a culpa em mim, "Mas o que que eu tô errando que tá fazer", e eu às vezes eu não sabia lidar. E só que eu acho que a vida ela é muito assim, na verdade, né, é uma batalha muito grande ainda dentro de mim, porque eu ainda vejo ainda que eu ainda posso controlar algumas coisas, mesmo sabendo, eu falo: "Não, eu ainda posso prevenir mais ainda", mas é uma coisa que eu acho que acaba destruindo a gente também, porque não sei lidar às vezes com algumas situações externas que é só isso, não tem um porquê, né, como um amigo meu que falou esses dias pra mim, o problema é que a gente procura muito o porquê das coisas. Eu acho que não existe essa necessidade de o tempo todo a gente estar ali trazendo isso à tona, né, só é o que é e tá tudo bem. Então, soltar um pouco disso do controle, né, deixar as coisas acontecerem um pouco e ver o que pode acontecer. Eu acho que a gente fica muito nessa de: "Ai, deixa eu", né, tanto que eu sempre fui muito, às vezes até em grupo de faculdade, "Ai, quem que vai ficar responsável por, né, gerir todo mundo?". Geralmente eu que estava lá gerindo as pessoas e eu ficava louca. E aí eu falei: "Meu, e se eu soltar, o que que acontece?", né, então, às vezes a gente tem que se permitir também deixar soltar um pouco para ver as coisas fluírem mais também. sim. E o controle também ele é confortável, né. Ah, traz uma sensação porque é isso, nós não temos previsibilidade, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né.
mas aparentemente, ter o controle, ter o checklist, ter ali uma sensação, do que está por dá uma sensação do que está por vir, né. E é um conforto também pra gente. E como a Mimi trouxe uma coisa que é bem louca mesmo de se pensar, que é, quando a gente vem de uma classe social, mais baixa, a gente vê as oportunidades de outro jeito. A gente vê realmente, às vezes, como a única oportunidade. O que que é aí uma coisa, assim, que vocês não gostam que as pessoas vejam de vocês? Vocês têm essa coisa que vocês não gostam de mostrar de Eu outro? acho que a gente vai voltar pra fragilidade. Eu, pelo menos, sou uma pessoa que chora muito, 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 só que eu não demonstro isso para as pessoas, raramente eu vou chorar na frente de Uhum. alguém. É muito difícil, mas é uma questão que pra mim, eu sou uma pessoa muito sentimental, então eu me magoo muito fácil. Só que é muito oposto exatamente o que você até tinha comentado, Maila. Às vezes, de repente, tá num evento, a pessoa você chora e a pessoa fica meio: "Mas você não tem que chorar, você é a pessoa forte do né, aqui não Aham. faz sentido". Então quem sabe muito disso é a minha família, lógico, assim, que é a parte mais íntima que, né, conviveu comigo, sabe que eu choro muito, mas assim, outras pessoas raramente acontece e quando eu, às vezes, me coloco com uma situação, difícil, as pessoas elas meio que não entendem, porque como eu geralmente acabo acolhendo elas, quando eu me coloco nesse ponto, fica e eu não me sinto bem. Eu acho que muitas vezes eu me arrependo, eu falo: "Nossa, eu não devia ter dito isso para as pessoas, acho que eu deveria ter ficado na minha, acho que não foi uma boa ideia". Então mostrar realmente esse meu lado um pouco mais sensível, acho que é bem difícil. Sim. Eu também não gosto de parece bobo, né, mas até doente, assim, eu não gosto de ficar mostrando que eu tô doente, que eu não tô bem, porque às vezes eu falei que ia fazer uma coisa, eu não tô eu tô meio gripada", mas eu falo: "Não, eu vou mesmo assim", porque a pessoa precisa e tudo mais, então eu tenho um pouco de dificuldade de mostrar nesses momentos. Pessoas que, demonstram que elas chegam no lugar, elas demonstram que elas não gostam, elas demonstram que elas não estão satisfeitas, elas demonstram que aquele ambiente não é o melhor pra elas, pra mim é muito mais fácil, demanda muito menos. Agora pessoas que sempre se mantêm: "Ah, esse lugar não tá tão legal, mas eu vou manter aqui 3, 4 horas, que é o necessário, e depois vou vazar e nunca mais voltar", eu acho que demanda muito mais você se manter, você tentar ter cordialidade, você falar. Então, às vezes, eh, nem tudo é o que parece, vocês não acham? Como é que vocês veem, assim, essa social? Como vocês acham que é uma pessoa forte? E como realmente vocês acreditam que seja uma pessoa forte? Eu acho que quando as pessoas olham pra mim e falam: "Ai, é tão fofinha a bochechinha dela, a carinha dela de princesa", então eu tenho muito essa fama de ser muito sentimental e coisa assim, mas com a família. No trabalho eu já tenho uma outra skin, Skin. que eu trabalho cuidando de não conformidades, então eu tenho que investigar o problema, tenho que tratar com o fornecedor, então tem momentos que eu preciso brigar realmente. Então, é Essa coisa já difícil. aflora, né? Aflora muito. E até aconteceu uma situação engraçada esses dias, que eu estava tendo algumas agendas com o fornecedor, e estava brigando ali com o fornecedor sobre o problema e tudo mais, e o Renato chegou, que é a pessoa que eu sou mais sentimental, e eu comecei a brigar com ele também, porque Foi traçando. eu estava muito: "Não, vamos resolver, vamos resolver isso". E aí eu tenho muito também de ter essa outra pessoa que aí eu choro e sou muito mais afetiva com a minha mãe e tudo mais, mas eu tenho, como você comentou, né, essas facetas diferentes com pessoas diferentes. Sim, Eu acho que a Micaela já falou tudo já. Eu acho que na família ou para amigos muito próximos a gente se permite um pouco mais ali, demonstrar um pouco dentro dessa parte mais sensível, mas no trabalho muito difícil. Ai, acho que realmente a gente tem que vestir aí uma persona que a gente já é, né, na verdade, né, esconder na verdade ao contrário, né, a gente já tem muito forte essa questão de ser uma pessoa forte, então a gente não demonstra muita parte mais sensível, né, no trabalho. E eu acho sim. que é o contrário exatamente, às vezes mais com no meu caso também com meu namorado, e com a minha família não tanto na verdade, depende muito do momento, eu acho que da situação ali, porque geralmente pra minha família também eu tenho acho que um pouco mais de: "Não, tá tudo bem, eu resolvo, tá tudo certo".
Então eu também tenho um pouco disso com a minha família. Sim. Agora você comentou dessa questão da skin das pessoas também, eu acho que aquela pessoa que eu olho num grupo que fala: "Ah, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem", eu acho que essa é a pessoa que mais segura. Que geralmente é aquela pessoa que já chega falando: "Ah, não, não gosto daquilo, não gosto de tal coisa", geralmente é uma pessoa mais você vê que ela tá mais tranquilona. Agora aquela pessoa que: "Não, tá tudo muito bem, nada tá errado", eu falo: "Gente, essa é a pessoa que é ma", pra mim, que eu acho que é a que demonstra ser mais forte nesse sentido, assim, de guardar as coisas pra ela, de não demonstrar tanta parte sentimental aí. Sim, eu até concordo. Eu acho que é muito mais demanda muito mais. A pessoa que sempre tá ali socialmente mascarada, né, e performando, assim, eu acho que e eu me encaixo super nisso, gente. Eu já passei por vários momentos que eu não estava me sentindo tão legal ou que, não estava num ambiente que tem a ver comigo, mas eu segurei, fiquei ali o máximo que eu pude, e muitas vezes eu saí de lá as pessoas achando que eu adorei, tá, que eu amei estar ali, que é nossa, foi incrível. Quem se tem alguém que gostou foi a Mayra nesse lugar. E às vezes eu odiei. E como é que é pra você como seria pra vocês, ser uma pessoa forte, uma mulher forte, né, de um jeito mais saudável? A Mi já tem essa coisa da terapia, eu não sei se a Mari faz, né. Nossa, eu não faço ainda, né, na verdade já comecei uma vez, parei, eu sei que é muito importante, que eu preciso muito, tem muita coisa aí pra se trabalhar, mas é uma pergunta eu acho bem difícil. Na terapia eu venho falando um pouco sobre reconhecer os limites, sabe, porque eu sou muito de: "Ai, tem uma situação, ela é isso e vamos aguentar do jeito que ela é". E aí eu venho tentando trabalhar de: "Não, eu não vou me colocar nessa situação, eu vou falar não para isso, e eu não preciso ser forte a todo momento e com tudo, então tudo bem não agradar", sabe. Então eu Sim. venho tentando trabalhar essa questão de tudo bem, eu sou forte, eu conseguiria aguentar a situação, mas eu preciso, com a vida de hoje, com a situação hoje, com a idade que eu tenho hoje, me colocar nesse ponto. Eu preciso ser forte com essas pessoas, então acho que esse reconhecer limites vem sendo uns anos que eu venho tentando trabalhar isso, e eu fazia muito de, por exemplo, igual você comentou, ia num lugar, não gostava e aí nunca mais eu voltava lá, então eu me afastava da família, de situações, e então sabendo fluir nesses espaços também, né, eu acho que a gente perde com isso também. É, isso foi Sim. interessante do limite, de aceitar tudo, né. Eu acho que a gente se coloca num ponto que: "Ah, não, "Ah, vamos pra tal lugar? Vamos tá não sei o quê? Sim, vamos, vamos, vamos". É o famoso sim pra tudo, né, então realmente e às vezes você nem quer ir, né, você nem tá com vontade de ir, mas às vezes você vai pelo outro ou pela uma situação, e eu acho que, assim, tudo tem um peso. Eu acho que também ter a parte da sinceridade, eu acho que vale muito a pena, porque muitas vezes você fala assim: "Ah, eu vou falar sim porque eu gosto da pessoa", mas se você também explicar pra pessoa, às vezes, o porquê você não quer ir àquele lugar, e demonstrar isso pra pessoa, eu acho que muitas vezes ela entende. É que às vezes a gente acha que exatamente isso, não vou me expor, não vou falar, eu vou só aceitar ir e acabou esse dia, né, no final tá acabado, Uhum. né, você não quer sair de casa, quer se isolar, não aguenta mais. Então eu acho que esse limite faz muita diferença mesmo. Fora a terapia, óbvio, né, fora você cuidar da sua mente, que eu acho que é muito importante, né, você ler, você entender o que tá acontecendo com você, que eu acho que são momentos que também, às vezes, eu tenho que parar pra refletir, eu fico ali: "Não, mas o que que tá acontecendo? Por que que tá rolando isso comigo, né? Por que que eu tô, tão incomodada? Por que que eu me incomodei com aquele lugar, com aquele espaço, aquela situação. O que que vocês estão prontas pra não carregar mais, meninas? Qual que é aí o lugar onde vocês não querem mais, ou o estado, ou a coisa que vocês, nesse momento, sabem que já deu? Que vocês são fortes, mas também não é pra tanto. Eu acho que eu não quero mais agradar a todos, que tudo bem ser forte, mas também não quero ser a pessoa que resolve tudo e ao tempo todo, sabe. Eu quero tentar ser mais leve, mais fluida. Por exemplo, às vezes é uma coisa boba, eu estava organizando uma viagem para o Chile, aí eu estava Uhum, pesquisando tanto a viagem para o Chile que eu já nem quero mais ir para o Chile do tanto que eu já vi sobre o Chile. Então eu quero tentar sim. ser mais leve, e tudo bem se a gente viajar e for ruim, sabe. Sim,
sem criar essa expectativa toda. Então eu quero ser mais leve, né, não tão resolutiva assim. Ah, eu acho que eu concordo com a Mica, essa questão do controle, eu acho. Porque pra mim também, eu acho que a pior coisa pra mim é isso, é botar uma expectativa muito grande dentro daquilo e eu acabar me frustrando. É uma coisa que acontece muito comigo, que é uma coisa que eu trabalho todos os anos, gente, é a questão do aniversário. E não é só do meu aniversário, é aniversário das outras pessoas. Pra mim, Eu amo. muito importante. Eu acho que assim, não, tem que comemorar, tem que comer o bolo, tem que fazer um negócio. Já o meu Sim. namorado, ele já nem liga tanto, ele já é mais: "Ah, tá bom". Então, geralmente e às vezes eu vou, sei lá, dar um parabéns pra pessoa e eu fico: "Mas e aí, que você achou, né, gostou? Como que tá o dia?" A pessoa fala: "Ah, é isso". Eu falo: "Gente, não é isso. É o seu dia, pô, é um dia bonito, você nasceu nesse dia, tem que comemorar, né". Então, assim, todo ano ou eu acabo às vezes chorando, eu acabo ficando muito decepcionada, porque não foi como eu imaginei, só que já vem vindo alguns tempos que eu falo: "Gente, o negócio é comigo, porque tá perfeito. Ah. O negócio aconteceu como ele tinha que acontecer". Então, por que que dentro de mim isso acontece? Porque, assim, muito nesse dia eu boto uma carga pesada muito nisso. Então não, se são pessoas importantes pra mim, é no dia da pessoa também, não é só no meu aniversário. É no dia da Uhum. pessoa, eu falo: "Gente, tá errado, não tá certo desse jeito, tem que fazer alguma coisa". Então eu acho que essa questão do controle pra mim, eu quero largar de mão, eu deixar fluir mais ainda em tudo, em todos os aspectos dentro da minha vida. Eu acho que vai ser muito importante. Nossa, você falou uma coisa, Mari, que é muito legal, que é essa coisa mesmo do aniversário. E sabe o que eu tenho comigo, às vezes? Quando já fiz muitas festas de aniversário, a parte das pessoas começarem a ir embora e eu senti que não tá agradando mais a festa, eu falo assim: "Ai meu Deus, por que as pessoas estão indo embora?" Às vezes, muitas vezes. E as pessoas começam a ir embora, e eu fico assim: "Ai, será que aconteceu alguma coisa? O que aconteceu?" E já cantamos parabéns, já bebemos mais, já tá todo mundo cansado, fedido, e eu tô lá querendo o quê, né? Mas me dá uma sensação horrível isso de aniversário, você falou. Não, eu ia falar que eu acho que é uma coisa muito forte, porque que nem eu sempre pensei assim: quando eu tiver a minha empresa, no dia do aniversário, assim, as não vão trabalhar. Eu já tinha isso na minha cabeça desde sempre, eu falei: "Gente, é tão importante, que não tem pra que a pessoa ir trabalhar". E eu fiquei pensando: "Eu tenho que programar as pessoas não fazerem aniversário no mesmo tempo". É, não pode ter, você não pode contratar na hora que você for contratar as pessoas, você já tem que ir no recursos humanos ali: "Ai, então na mesma data", esse é um empecilho, já não dá. Exatamente, Tem que ser pra eu conseguir fazer o que eu quero, tem que ser cada um num dia, exatamente. Eu senão não fico dá. indignada, gente, desculpa, pra mim é assim, a pessoa não comemorar aniversário, eu não entendo, eu falo: "Tem alguma coisa errada", porque não dá, eu fico indignada, é um tema muito Sim. difícil pra mim. Olha, eu não quero carregar mais, aos poucos ir libertando essa coisa mesmo de, tentar deixar pra mim toda a demanda, né. Principalmente na resolução dos problemas também, como vocês disseram. Mas meninas, eu adorei, adorei nosso papo incrível. E pra finalizar esse papo, eu queria que vocês deixassem, eh, o Instagram de vocês ou o que vocês quiserem falar também, não é esse é o momento de vocês, quem quer começar? Olha, você é mais artística. Não, eu vou deixar aqui o meu Instagram, o meu pouquinho de Instagram aqui, o meu pessoal, Mari Giampa, o meu do tarô, então é tarô underline arroba o underline tarô luz do sol. Então, também vou deixar o do profissional, que é da veterinária, então trabalho com parte de fisioterapia também, quem precisar os petzinhos aí, é doutora.mariana Giampa. É isso, obrigada pessoal. Eu queria agradecer a participação, eu sou uma pessoa que quase não mexe muito no Instagram. Tenho um Instagram ali pessoal, que eu quase não posto muita coisa, mas é Micaela Sena. E queria dizer para todo mundo que tudo bem a gente não ser forte o tempo todo, faz parte da vida, vamos aproveitar, né, somos novos, se a gente errar, a gente consegue fazer de novo. E queria agradecer a Maila pelo bate-papo, a Mari também. Muito bom estar perto de vocês, perto da minha família, né, cada vez mais também, então muito obrigada. Obrigada, meninas, vocês arrasaram. E para você que chegou até aqui, se você quiser e puder curtir, compartilhar, seguir e comentar, esse episódio vai me ajudar muito. Com roteiro e edição geral feitos por mim, edição final e revisão por Yuri Garcia, arte por Carol Honorato. Até segunda que vem, grande beijo!